E aí, galerinha, estamos gravando mais um Entrando para a História hoje. Vou pedir para vocês se inscreverem, darem um like aqui no canal. E a gente vai falar hoje sobre como surgiu o Estado. Bem, para a gente falar isso, a gente tem que entender que ele surge na Mesopotâmia, o atual Iraque, no Oriente Médio. Bem, a situação da Mesopotâmia nos últimos 10 mil anos era de uma revolução agrícola, isto é, os povos que ali viviam haviam se sedentarizado e estavam plantando ao invés de caçar animais. Isso se comprova por pesquisa arqueológica. Então, quanto mais eles plantavam, mais eles desenvolviam destreza nessa plantação e chegou um momento chave que fez tudo mudar do porquê acabou a pré-história e começou a antiguidade. Esse exato ponto, o que propiciou exatamente essa mudança, foi o elemento do excedente agrícola. Ora, quando aquelas aldeias da Mesopotâmia perceberam que a gente agora tem mais comida do que o necessário pela primeira vez na história, surgiu uma pergunta: o que fazer com ela? E a partir daí, aquele líder aldeão percebeu que algo deveria ser feito. Deveriam se armazenar e se comercializar esses bens. Então, a partir daí, vai começar o processo de estratificação social. Isso é, o líder aldeão fala: tu vai ser artesão para criar o vaso que vai armazenar a comida. Tu vai construir um edifício para que a gente guarde esses vasos que serão armazenados. Tu vai proteger essa região, vai trabalhar no aparato militar. Então, o excedente agrícola ele gerou a estratificação da sociedade, de trabalhos, e ele daí em diante deslanchou um processo irreversível que transformou toda a humanidade. Bem, então daí, como a gente falou, teve a questão do artesão, que foi um grande ator social, teve o próprio camponês, isto é, a própria pessoa que plantava, que era a maioria e muitos continuaram nesse meio agrícola, e as famílias que se auto-indicavam como líderes fizeram parte da alta casta burocrata daquele proto-estado, isto é, pela primeira vez na história da humanidade, um povoado, um grupo aldeão, ele conseguiu evoluir para o proto-estado, para uma organização política social ainda rústica, ainda muito rala, se comparada ao estado moderno atual, que ainda é bem muito diferente do que a gente está vendo agora. Mas a verdade é que ali surgiu na humanidade um grupo que diferenciou-os dos povos da pré-história, dos grupos aldeões da pré-história. Então, a partir daí, a gente vê a pessoa vai construir agora edifícios para armazenar a comida. Logo, ela vai ter que construir palácios, templos, e esse tipo arquitetônico ele se diferencia completamente da pré-história, onde não haviam essas estruturas físicas. Então, acontece um êxodo rural. Começam a se formar as cidades no processo também conhecido como Revolução Urbana. Então, daí, o que antes apenas eram povos completamente rurais, vivendo em aldeias, mesmo que aldeias separadas, assim, um povo numa região, outra aldeia com 500 pessoas em outra aldeia com 300, começam agora a se unificar, a haver um núcleo, uma capital central, com essas aldeias também orbitando, também como uma espécie de arquipélago, mas tudo começa a mudar nesse aspecto organizacional da sociedade. Então daí começam a se investir mais em exércitos, em proteções, afinal cada vez mais povos civilizações eram formadas e nascia a necessidade de se defender e investir em defesa. Outro ponto fundamentalíssimo, que é inclusive tido como o marco que marca o fim da pré-história para a antiguidade, mas que eu não falei antes, e vou explicar o porquê, é a escrita. Ora, pessoal, a escrita para a história ela é o elemento central de análise dos povos passados. É verdade que há outros elementos como arquitetônico, como registros rupestres, mas a escrita, isto é, a necessidade de registrar algo, ela foi uma explosão científica
para o historiador colossal, porque a partir dela a gente pode ver o que é que os povos daquela época entendiam sobre suas próprias civilizações, suas próprias dinâmicas. Então, eu preciso contar matematicamente quantos vasos de cevada eu tenho, quantos vasos com trigo eu tenho, quantos animais eu tenho, como a questão agropastoril em termo quantitativo agora está. Então, isso faz aquele proto-estado se burocratizar nesse processo. Então, a partir daí, a matemática ela se desenvolve, começam a se contar, a expedir senhas nos documentos, a identificar quem é fulano, quem é ciclano na sociedade, quem é ele, quem é aquele, quem é ela, qual é o nome do rei, da liderança política. Então, muito vai se desenvolvendo nesse aspecto aquelas civilizações. Daí surge a questão da liderança religiosa, a divindade máxima, que é o próprio rei tribal, o próprio rei da civilização. Ele é a autoridade política, militar e religiosa simultaneamente. Então, há uma nítida quebra entre os povos da pré-história, isto é, povos que viviam de modo rural, agrícola ou ainda praticando a caça em outras partes do mundo, é claro, sem haver edifícios nitidamente construídos como templos ou palácios, isto é, locais de administração pública e religiosa. Não havia ainda o sacerdote plenamente instituído. Haviam ainda, sim, credos na pré-história, mas não com essa robustez como se vê na antiguidade, na Mesopotâmia e em diante. Outro ponto também que o Estado agora pratica, a questão do fiscalismo. O Estado agora ele vai coletar impostos das populações agrícolas, justamente pegando uma parte do seu excedente agrícola e tomá-lo e redistribuí-lo, geralmente para si próprio, isto é, para as famílias que administram o Estado, a elite, né, se é possível assim falar, estatal. E aí, a partir dessa coleta de impostos, o Estado começa a inaugurar formas de governar, como, por exemplo, questão da sociedade hidráulica, isto é, o Estado começa agora a investir em obras de canais de irrigação para ampliar seu potencial agrícola, plantar mais. Então, o Estado ele cria membros que cada vez mais se auto-constroem, cada vez mais vai se desenvolvendo e inaugurando práticas. E daí o comércio com outros povos também floresce cada vez mais e tudo vai se entremeando. É um processo cascata. A partir de um elemento do excedente agrícola, ela foi deslanchando efeitos em outros elementos que, por sua vez, se entremeiam, se deslancham em outros, mais e mais, e influenciam outros povos. E daí em diante, aquela região da Baixa Mesopotâmia, com cidades como Ur, Uruk, Lagash, se desenvolveram bastante ao ponto de estrear esse modelo social diferenciado da pré-história. E então é daí que surge o Estado, essa organização, ainda de modo bem diferente do modo atual, mas ele se estabelece e então continua e para sempre vai existir ao longo da humanidade. Bem, galerinha, é isso, valeu.